Oi! Oi, gente, aqui é a Lua Serena para mais um aqui desafio com vocês. Bom, vocês votaram, então eu vou falar de deuses e deusas preferidos do meu coração. Obviamente que no Instagram são vídeos mais curtos, então não vou trazer tanta carga histórica assim desses deuses. Quando tiver algum deus sobre o qual eu já dei uma palestra, daí eu indico para vocês. Senão eu vou indicar livros também. Aí, se vocês quiserem palestra sobre alguns desses deuses que eu vou trazer aqui para vocês, vocês deixem nos comentários, porque comentar aqui também ajuda bastante a gente, né? No engajamento aqui do Instagram, tá bom? Bom, gente, é óbvio que eu não poderia deixar de começar essa jornada com vocês falando do meu Deus preferido, né? Que é ele, Dionísio, né? Então, Dioniso ou Dionísio, né? Como queiram, e aí dá pra gente já começar falando sobre isso, né? O nome dele mais antigo é Dioniso, e tudo aquilo que se refere a ele seria Dionísio ou dionisíaco. Porém, você tem textos antigos também, clássicos, que vão se referir a ele também como Dionísio. Então, tanto faz como você chama, Dioniso ou Dionísio, ok? E Dionísio, para mim, é um deus que eu amo. Eu até tava me lembrando, até coloquei aqui para relembrar. Há 8 anos, direto do Túnel do Tempo, eu fiz um vídeo de 32 minutos sobre Dionísio no antigo Espiral das Bacantes, que era um projeto que eu, a Aline Pandora e a Josi fazíamos juntas. Um projeto de vídeos também no YouTube. Então, se vocês colocarem lá no YouTube Dionísio, Espiral das Bacantes, vocês vão encontrar esse vídeo em que eu trago algumas reflexões, falo um pouquinho mais de história, tá? Mas já quero de antemão convidar vocês para o dia 8 de novembro, um domingão. Vou dar uma palestra no Instituto Mãe Terra Online, vou soltar a divulgação hoje, inclusive, sobre Dionísio e Ariadne e o Labirinto do Minotauro. É uma palestra que eu reformulei, que eu dei também, deve ter uns 8, 9 anos, eu dei lá no espaço do Edu Scarfon, em São Paulo, há muito tempo atrás, num festival de paganismo grego, sobre Dionísio, né? Então é uma palestra bem legal, em que eu vou falar um pouquinho, não é sobre Dionísio, né, a palestra, é sobre o Labirinto do Minotauro, mas obviamente tem tudo a ver com Dionísio, tem tudo a ver com Ariadne, tem tudo a ver com Touro, mistérios de morte e vida, mistérios eleusianos, de Eleusis, enfim, um monte de coisa. E Dionísio é um deus muito interessante, que eu tenho um carinho enorme, né? É um deus muito amado por mim. Por quê? Porque Dionísio representa, e ele é o senhor, né, o seu raio de atuação, é de tudo aquilo que vai contra. E eu, desde muito nova, aconteceu na minha vida, embora eu tenha essa cara, né, meio assim, padrãozinho, uma cara de vômito, como dizia uma amiga minha, né, assim, uma cara de insuportável, eu sou um pouco, mas fora isso, eu sempre fui um pouco, sabe, assim, tá todo mundo indo pra direita, eu vou pra esquerda. Todo mundo fala A, eu falo, mas esse B? Mas não algo forçado, algo muito natural. E eu acho que as bruxas, elas são um pouco ou muito assim, né? Questionadoras e um pouco fora da caixa, um pouco contraditórias até, muitas vezes, em suas posturas, mas eu acho que a gente tem um pouco dessa natureza. E Dionísio é o grande senhor das bruxas, né? Ele é o grande... Tem vários, eu sei, né? Mas pra mim ele é o meu grande senhor, né? Porque ele representa tudo isso, ele representa tudo aquilo que tá fora, né? Então, no seu sacerdócio, né, para ser um sacerdote, uma sacerdotisa dessa divindade, quem ele queria? Ele não queria o povo lá, olimpiano, certinho, tudo bonitinho lá, né? Não. Ele queria aqueles que eram capazes de rasgar a carne, né? De expor as feridas. Ele gostava ele é considerado o deus das mulheres, por quê?
Porque de uma época em que mulher era nada, né, meu bem? Tu fala na Grécia clássica, a mulher era um nada, né? Um nada, nada, nada. Menos que nada, era o que valia mulher, né? Então ele era o grande deus das mulheres, por isso que ele era sempre cercado de mulheres, né? Mas ele não é só o deus das mulheres, ele é o deus dos gays, ele é o deus dos marginais, ele é o deus dos ladrões, ele é o deus daqueles que são marginalizados. Eu gosto dessa forma, assim, desse jeitão dele, porque ele é aquele que vai mostrar a ferida, né? Ele é aquele que mostra a ferida de uma sociedade posta como super correta, né? O que está por baixo do tapete. Então ele é um Deus que traz toda essa energia. Ele é o Senhor do vinho, ele é o Senhor do êxtase, ele é o Senhor da loucura, da mania. Então ele é aquele que amaldiçoa as pessoas com a loucura, com a mania, com o medo, com o pavor, né? Com mania de perseguição e tudo mais. Mas ele também é o Senhor que abençoa com os bons conselhos. Ele é aquele que nutre com o êxtase de estar vivo, com o êxtase, né, a sabedoria real, né, o maluco beleza, né? Ele traz a sabedoria real, a sabedoria da lucidez de estar vivo e de ter equilíbrio, né? É claro que ele é a força incontrolável também da loucura. Então as Mênades, e depois a gente tem as Bacantes com Baco, né, que seria sua versão, entre aspas, gigantescas, romana. Elas eram conhecidas como ficavam loucas, né, rasgavam a carne, mas na verdade, vamos analisar, então eram mulheres, as mulheres não valiam nada mesmo, como a gente já falou, né. Então elas, quando imbuídas da energia desse Deus, elas, né, liberavam, soltavam a franga total, né? Então, por isso que elas eram chamadas de loucas, insanas e que rasgavam a carne. E, a bem da verdade, certas loucuras e certos êxtases, certas faltas de equilíbrio, né? A gente vive num mundo de polaridades e a gente dança, né? Nessas questões, né? Então, às vezes, até certos excessos são sinônimo de equilíbrio, são necessários na vida. Mas quando a gente está muito, né, fora do eixo, isso também é prejudicial. E Dionísio também é o senhor disso. Né? Existem algumas versões, né, do seu nascimento. Então, que ele seria filho de Semele e Zeus. Semele, então, seria uma mortal, filha do rei de Tebas. E aí, talvez até tenha uma especulação de colocar a mãe de Dionísio como uma mortal. Mas ele não é que nem Hércules, por exemplo, né? Ele é um deus, ele não é um semideus. Então tem algumas discussões interessantes aí pra gente travar. Tem a outra versão, que ele seria o filho de Perséfone. Inclusive eu fiz uma tradução livre de um hino órfico a Dionísio, que foi musicado pelo Daimonia Ninfe. Se vocês colocarem Daimonia Ninfe, hino órfico, Dionísio, Abaco, na verdade, também no YouTube vocês encontram, tá legendado, lindo, muito bonitinho, tá? Também fiz isso também. Então ele tem, essas são as duas versões mais famosas do seu nascimento, né? Então ele também tem outros nomes, ele também é chamado de Iacos, de Zagreu, ele tem muitos outros nomes, né? Mas ele é essa força da vida, da morte e da vida, né? Então o seu símbolo sagrado é o touro, é o chifre, muito embora isso tenha ficado um pouco esquecido, né? Então as pessoas às vezes pensam assim, ai, Dionísio, ai, tipo o Rei Momo, né? Confundem a figura. O carnaval tá relacionado a Dionísio, os brinquedos, as crianças, né? O brincar, o lúdico tá relacionado a ele, né? Mas as pessoas, elas perderam um pouco a visão de Dionísio como ele, com essa complexidade de um ser, um deus chifrudo. E ele é um senhor de chifres, né? Sua grande amada, a única verdadeira paixão e grande amor da vida dele é Ariadne, que eu vou trazer aqui porque é uma das minhas deusas preferidas também. Mas eu vou trazê-la com outro nome, aguarde que vocês vão gostar. Né? Então, assistam também a palestra do Labirinto do Minotauro, que eu conto a história de Dionísio e Ariadne, como que aconteceu esse né, dos deuses. E Dionísio é essa força maravilhosa, né? Essa energia
tá muito relacionado à sexualidade, mas ele não é só isso, né? Aliás, eu não sei vocês, me comentem aqui, vocês que têm culto a Dionísio, né? Dionísio se apresenta sempre muito festeiro para mim, muito alegre e tal, mas ele também se apresenta muitas vezes extremamente severo. Ele é um grande conselheiro, né? Ele é um senhor dos bons conselhos. Mas às vezes ele se apresenta bastante severo comigo. Ah, não pisa torto. É como se ele desse a corda pra você se enforcar, pra depois, sabe, assim, vem falar assim, cara, ó, você não soube trabalhar com os excessos que eu te dei, com as possibilidades que eu te dei, você foi pra além. Tá? Então Dionísio, às vezes, ele traz pra mim, ele me lembra muito a carta do diabo no tarô, né? Porque ele traz uma necessidade de autorresponsabilidade muito grande nos seus atos, né? E que tudo é o universo dele, o raio de atuação dele, mas como você vai viver isso é que são elas, tá? Bom, pra finalizar eu quero deixar 2 livros de dica aqui. Um é esse aqui, tá? Dionisismo, Poder e Sociedade na Grécia até o fim da época clássica. Então é uma visão bastante interessante, vai falar inclusive dos aspectos políticos que envolveram o culto a Dionísio e a quem interessava ter esse culto e não ter esse culto. Vai bem interessante, né? Então, Dionísio, deus do vinho e do teatro, da possessão, sim, ele é o senhor que, sim, meu bem, acontecia incorporação, meu bem, acontecia incorporação do deus, tá? Então, essa história que não existe e tal, não é bem assim, tá? E da alienação em geral, excitou a imaginação dos antigos e depois dos modernos. Quem foi Dionísio? Como surgiu? Como se transformou? Como se praticava o seu culto e onde? Por que tipo de gente e em que momento? Quem favoreceu o seu culto e com que objetivos? Essas são algumas das questões que este livro procura responder. O autor é o José Antônio d'Abade Drabulci, acho que é assim que fala. E o outro, que foi uma indicação da Cássia Larrubia, querida, é Dionísio, imagem arquetípica da vida indestrutível, do maravilhoso Carl Kereny. Aqui é uma referência quando o assunto é mitologia grega, né? Então, sensacional, a Bitela, tá? Então são 2 obras que eu indico para vocês que gostam dessa divindade, que queiram estudar ele de verdade, né? Que queiram ir a fundo. Certo, meu povo? Então amanhã eu venho com outra divindade aqui pra vocês, tá? Vocês gostam de Dionísio? Gostam? Querem saber alguma coisa dele? Tem alguma coisa interessante que queiram partilhar? Deixa aí nos comentários. Se quiser uma palestra só de Dionísio, me fala. Fala aí pra mim, tá bom? Beijos!